E no vídeo de hoje eu quero trazer esse assunto à tona para que a gente se questione do porquê isso acontece, quais as circunstâncias e se o mercado de fato está prostituído ou se isso é apenas uma reclamação comum que acredito eu que todos os fotógrafos já se pegaram fazendo. O mercado da fotografia está ou não está prostituído? Roda a vinheta, editor! Quando eu comecei na fotografia, eu trabalhava em alto volume no mercado de eventos. E era comum encontrar fotógrafos, assim como eu, falando que o mercado tinha mudado, que qualquer um agora era fotógrafo e que tinha perdido um orçamento porque o sobrinho do primo do noivo ia fazer as fotos com a câmera que ele trouxe da gringa. Enfim, por todos os mercados e nichos que passei, era a mesma ladainha. Então, eu quero hoje trazer o meu olhar sobre esse assunto depois de ter vivenciado essa história em absolutamente todos os nichos que eu atuei. Você pode concordar comigo ou não, inclusive discordar e discutir assuntos ligados à fotografia é o que faz a gente crescer e amadurecer ao longo da nossa carreira. Fato é que existem nichos de mercado, preços e clientes para todos os tipos de fotógrafos. Sim, você vai encontrar em qualquer nicho de mercado que você atue, clientes querendo pagar pelo seu trabalho R$200 e vai encontrar clientes querendo pagar ou pagando R$10.000. E por que isso acontece? De onde vem essa recorrente afirmação, o mercado está prostituído? Pela minha experiência, eu vivi e entendi que o cliente que paga R$1.000 em um trabalho não necessariamente prefere pagar R$200 por esse mesmo trabalho, até porque de fato os trabalhos têm resultados completamente diferentes. No meu segmento, que é o de fotografia de alimentos, eu já lidei com vários tipos de clientes, com diversos tipos de necessidades. Por exemplo, um cliente de pequeno porte, iniciando a sua vida no mercado de alimentação, não consegue ter orçamento para pagar R$3.000 em uma sessão de fotos para cardápio. Por quê? Às vezes, esse valor é o que vai sobrar para ele no início de uma operação conturbada, onde nem ele entende direito para onde ele deve olhar. Se é para o marketing, se é para a expedição, se é para a ficha técnica, se é CMV. Enfim, definitivamente, esse não é o cliente que contrata um serviço de R$1.000, tampouco de R$3.000. No início, as fotos que ele recebe do aplicativo de delivery que ele se associou pode resolver o problema dele naquele momento. Isso não quer dizer que essas imagens serão as responsáveis pelo crescimento que ele terá ao longo dos próximos anos. Até porque, estatisticamente falando, 80% das empresas quebram antes de completar 2 anos. Então, para esse cliente, é impensável fazer um investimento que na cabeça dele é praticamente tudo que sobra para ele no final do mês. Agora, vamos usar um outro exemplo. Um restaurante que fatura R$100.000 por mês. Será que esse cliente pode contratar esse tipo de serviço? Notem, em momento nenhum eu coloquei em xeque se ele acha isso importante ou não, se ele precisa desse serviço ou não. Agora vamos pensar por um outro prisma. Você tem ideia de qual é a margem de lucro que esse restaurante que fatura R$100.000 tem? Você tem ideia qual é a margem de lucro média dos restaurantes que você atende? Você alguma vez já pensou sobre isso? Por acaso você tem ideia de quantos restaurantes que podem ser seus clientes precisam faturar, em média, para que seja viável que ele contrate seu serviço sem que isso seja um rombo no financeiro dele? Acredito que para a maioria das pessoas que reclamam de um mercado prostituído, isso sequer passou pela cabeça. Aí você deve estar se perguntando, Paulo, para que diabos isso é importante eu saber? Eu não sou dono de restaurante, estou me lixando para o quanto ele fatura ou tem de lucro. Ele tem que fazer fotos porque o negócio dele depende disso. Depende mesmo. E se eu te falar que o campeão de vendas no iFood, no Rio de Janeiro, até poucos meses atrás, tinha um cardápio deplorável? O que você vai me dizer? Bom, essas informações são fundamentais para entender o público-alvo que você quer atingir e saber qual é o seu cliente ideal. Cara, isso vai fazer com que você se sinta menos frustrado com as diversas negativas que você vai levar pela sua cara, se você não entender quem é o seu cliente ideal. Por exemplo, se você vende carne, você vai oferecer para um vegetariano, por acaso? A sua carne pode ser a melhor carne do planeta, um corte ultra especial. Isso não vai ter a menor relevância se o público que você quer atingir simplesmente despreza o seu produto que você está
tentando oferecer. Saber quem é o seu cliente ideal é o que vai diferenciar um início promissor de um início frustrante. Eu não sabia disso e aprendi a duras penas, quebrando a cabeça, para saber como eu poderia fechar mais contratos e sair da zona do a gente vai entrar em contato com você. Nesse meio tempo, eu procurei entender como funciona o mercado de alimentação. Eu descobri que um restaurante tem uma média de 20% de lucro do seu faturamento. E que esse é o ponto ótimo, nem todos os restaurantes e negócios de alimentação têm essa margem. Eu não estou falando isso de orelhada, eu estou falando isso por conviver e conversar com vários empresários desse segmento, procurando saber quais são as suas dificuldades e os seus desejos, como o negócio deles realmente funciona. Sim, se relacionar com as pessoas que você quer atender é fundamental. Isso é de extrema importância na hora de escolher o nicho que você quer atuar. Cara, não saber dados básicos como esses, que no início nem passavam pela minha cabeça, fazem com que a gente não saiba qual é o cliente que de fato podemos atender. E no final, a gente acaba entrando nesse círculo vicioso de que o mercado está prostituído. Agora que a gente já sabe disso, o que de fato então é o mercado prostituído? Você acredita que o seu trabalho vale R$2.000? Você está prospectando os clientes e ainda assim, na sua maioria, os clientes preferem pagar um outro profissional que cobra metade do seu valor? Cara, existem duas possibilidades. Ou o seu trabalho não vale isso que você pensa, ou você não está fazendo o seu dever de casa. Dever de casa? Meu trabalho não vale o que eu cobro? Você está maluco, Paulo? Não, eu não estou. O seu dever de casa é entender qual é o público que você quer atingir dentro do valor que você acredita que o seu trabalho vale e mostrar de forma clara o porquê o seu trabalho vale isso. Se o seu cliente pede um orçamento e você simplesmente envia os valores do seu serviço por e-mail, ele nunca vai entender o seu valor, independente do seu preço. Preço e valor são coisas completamente diferentes. Olha só, é uma questão de referencial. Se o seu cliente não tem o costume de contratar esse tipo de serviço, ele pode simplesmente comparar com um fotógrafo que fez as fotos do aniversário da filha dele. E simplesmente pode ter sido o sobrinho do primo do vizinho, que tem uma câmera e cobra R$200. Concorda comigo que com esse referencial, mesmo que você cobre R$400, ele vai achar caro? R$201 é caro, porque ele tem um referencial de 200. Aí você começa a se coçar na cadeira. É disso que eu tô falando. É esse pessoal que compra uma câmera e sai fotografando por aí, por qualquer mixaria. Tem fotógrafo que se vende por um prato de comida. Certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O trabalho que um cara cobra R$200 para fazer tem pouca ou nenhuma experiência? É igual ao seu? Sim ou não? Acredito que não. Então, meu amigo e minha amiga, ou você não sabe dar valor ao seu trabalho, ou você está prospectando o nicho de mercado errado. É simples assim. Um cliente que quer pagar R$200 nunca vai pagar 800, independente se o seu trabalho é lindo, maravilhoso. Assim como ele vai preferir pagar mais barato se de fato ele não enxergar valor no seu trabalho em comparação ao seu concorrente que cobra ali R$200. E mostrar esse valor é papel seu, não do seu cliente. Ele não é fotógrafo, ele não vive de fotografia, ele não passa o dia inteiro no Instagram consumindo imagens para saber o que é bom ou ruim. É você, o profissional da área, que precisa mostrar isso para ele. Agora, se ainda assim, sabendo disso, você não quer ter o trabalho de marcar uma reunião com o seu cliente para mostrar o valor do seu trabalho, desculpa. Se esse é o seu modus operandi, você sempre vai perder cliente por causa de preço. Você sempre vai reclamar que o mercado está ruim. Você sempre vai choramingar que não é valorizado. Você vai ficar velho chorando num bar, reclamando que investiu R$20.000 em equipamento e o Pedrinho que comprou uma câmera ontem roubava trabalho seu. E por isso você desistiu da profissão. É duro ouvir isso, mas também é duro de falar. Porque me dói de verdade ver esse tipo de comportamento se repetindo várias e várias vezes em todos os nichos da fotografia que eu passei. A grande verdade é que você não valoriza o seu trabalho. Sim, você. Agora, isso é natural. Eu já fiz isso dezenas de vezes até entender que o meu trabalho
vai muito além da fotografia de um prato de comida, vai muito além de enviar um orçamento por e-mail e rezar para que o cliente me responda. O nosso trabalho vai além de dar desconto e dizer que é melhor pingar do que faltar. O nosso trabalho não é fotografar, é mostrar para o cliente que a nossa fotografia tem o potencial de alavancar o negócio dele. Que para o cliente final optar pelo restaurante dele no iFood, é preciso ter clareza nas imagens. Ele precisa ter fotos que realmente desperte o appetite appeal. É o nosso trabalho mostrar para o restaurante o que é uma foto ruim e que com as fotos que ele trabalha hoje tem grande chance dele ser confundido com o Zezinho, que é fundo de quintal, porque tem uma comunicação tão tosca como a dele. Agora, dito isso, eu te garanto, a partir do momento que você começar a adotar práticas de valor para o seu negócio, os seus clientes vão te enxergar de uma forma completamente diferente. Hoje em dia, o meu trabalho não acontece antes de eu me reunir com o cliente pelo menos 2 vezes. Esse é o meu dever de casa. É o preço que se paga por cobrar valores mais altos. Se o meu trabalho, da forma que eu entrego, custasse R$200, eu certamente estaria com a agenda cheia e não precisaria me preocupar em fazer prospecção de clientes e reuniões de pré-produção. Se você não quer pagar o preço de dar valor ao seu trabalho, não será o cliente que irá fazer isso por você. Isso vai influenciar diretamente na sua remuneração e você vai passar o resto da vida reclamando pelos cantos que o mercado está prostituído, que as pessoas não te valorizam, enfim. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso. Se você não entender isso logo, você provavelmente não se manterá no mercado. O carinha que cobra R$200 por uma sessão não entrega o mesmo resultado que você, que cobra R$2.000. Se isso acontecer, tem 2 opções. Ou seu trabalho não vale R$2.000, ou esse carinha não vai conseguir se manter no mercado. Porque simplesmente as contas não fecham. Eu tenho absoluta certeza que ninguém consegue entregar um trabalho envolvendo produção de cena, food styling, manipulação, consultoria de imagem, cobrando R$500 por diária. É matemática básica, gente. Se um cara cobra R$500 por sessão, a tendência é que ele atenda mais clientes para fazer um montante de dinheiro razoável para manter ou ainda conseguir fazer os investimentos de uma produção minimamente bem feita e conseguir ter alguma qualidade de vida com isso. Atendendo uma média de 20 clientes por mês, ele não terá tempo hábil de fazer todos os processos que esse negócio exige. Fazer reuniões de pré-produção, prospectar novos clientes, preparar os alimentos de uma boa fotografia profissional, manipular as imagens, enfim, finalmente entregar um material de excelência. Logo, ele não tem o mesmo nível de trabalho que você. Logo, ele não atende a mesma fatia de mercado que você, que são clientes mais exigentes, com mais cultura de investimento e planejamento estratégico, clientes que levam seu marketing a sério. Então, a grande verdade é que o mercado não está prostituído. A gente que não entendeu que precisa fazer um planejamento estratégico para entender os clientes que conseguem pagar a nossa faixa de preço. Sempre vai haver cliente pichinchando, sempre vai haver o iniciante cobrando menos, sempre vai haver concorrência. O que nos diferencia dela é a nossa estratégia de negócio. Eu concordaria em um mercado prostituído se uma sessão que eu cobro R$3.000, alguém conseguisse entregar exatamente igual por R$2.000 ou R$1.500. Mas a conta não fecha, simplesmente. Então, se a gente não consegue fechar mais clientes no valor que achamos que o nosso trabalho vale, ou o nosso trabalho não vale o que pensamos, ou estamos prospectando os clientes errados, ou ainda não estamos fazendo um atendimento de excelência, que faz com que, ainda que tenham profissionais cobrando igual ou um pouco abaixo de nós, o cliente opte por nós e não pela concorrência. Cara, eu tenho certeza que esse vídeo vai dar um rebuliço danado, que vai ter um monte de gente me xingando lá no direct, mas eu só queria trazer um pouco do que eu vi e vejo diariamente na linha de frente da fotografia, no trato direto com os donos de restaurante. Bom, se você concorda ou discorda do que eu falei aqui, por favor, deixe seu comentário que nós podemos aprofundar e fazer vários outros vídeos sobre esse assunto que é bastante extenso. Desculpa se eu me exaltei em algum momento, mas eu agradeço por você investir o seu tempo
para ver esse material. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui. Diariamente a gente compartilha conteúdos novos para tentar trazer a clareza sobre o mercado da fotografia e mais especificamente sobre o mercado da fotografia de alimentos. Ah, esqueci, tem também o nosso canal do Telegram e o nosso perfil do Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E por hoje é só, pessoal. Mais uma vez, desculpa se eu me exaltei, se eu fui muito enfático. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!